Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui os surdos podem acompanhar as notícias em Libras. Quer participar do nosso programa? Acesse facebook.com/visual TV Brasil. E com o apoio de emissoras públicas de todo o país, o Visual começa agora. O IBGE divulgou a lista dos nomes mais comuns no país. E adivinha quais os nomes de homens e mulheres que mais se repetem? São muitos os fatores que influenciam na escolha dos nomes dos filhos. Todos querem ser originais, mas alguns nomes sempre se repetem. Só na casa da Dona Maria da Glória, são 3 as Marias. Antigamente a fé, a religião predominava, então Maria era um nome muito comum. Maria também foi o nome escolhido para a filha de Michel. A gente queria um nome mais brasileiro, mais simples. Hoje as pessoas estão colocando alguns nomes meio americanizados. Maria. Tem aqueles que seguem uma tradição familiar, como é o caso de Nilceia. Depois dela, as irmãs também ganharam nomes com a letra N. Meu pai viu numa sapataria, nome Nilceia, aí quis botar meu nome de Nilceia. Aí a minha mãe continuou com N, né? Aí ficou Nilceia, eu, Nilvão, irmão, Nilda e Nelson, tudo com N. Na página Nomes no Brasil, do portal do IBGE, é possível acompanhar a evolução de cada nome década a década. Por exemplo, com o nome de Arthur, antes de 1930, havia 1.301 pessoas registradas. O nome se manteve estável até a década de 80, mas entre 1990 e 2000 triplicou e chegou a 78 mil registros com o nome Arthur. Entre as mulheres, o nome mais frequente no país é Maria, com mais de 11 milhões de pessoas. Em seguida vem Ana, Francisca, Antônia, Adriana e Juliana. Entre os homens, os Josés no Brasil são mais de 5 milhões. Depois vem João, Antônio, Francisco, Carlos e Paulo. Existem nomes de moda, existem nomes que são influenciados por novelas, jogadores de futebol, artistas, de uma forma geral. Então, a gente pode ter, assim, como exemplo, assim, agora o Cauã, na década de 2000, ele cresceu muito. Então, esses nomes eles variam ao longo do tempo. Os moradores do Rio e os turistas ganham um aplicativo para se orientar nas andanças pela cidade. É um programa semelhante ao que já existe em São Paulo e em outras capitais do mundo. Um aplicativo que traça rotas e itinerários acaba de ser lançado no Rio. Não seria novidade se fosse para o uso de motoristas, mas o nome do programa é exatamente Sem Carro, para quem quer deixar o automóvel em casa. É uma espécie de Waze para pedestres. O objetivo é orientar os melhores itinerários com as opções de transportes públicos. Por meio de geolocalização, o programa lista opções de ônibus, trem e metrô e ainda mostra o tempo e os valores que os usuários gastariam em cada opção. O aplicativo Sem Carro, que já funciona em São Paulo desde o ano passado, informa o usuário até sobre eventuais contratempos, como em dias de chuva, de realização de grandes eventos ou até acidentes. Para quem prefere táxi, o aplicativo mostra o caminho e a previsão da tarifa. Pela plataforma, dá para chamar tanto o serviço de táxi comum quanto o Uber. Ciclistas também podem ver o melhor trajeto pelas ciclovias e ainda localizar estações de bicicletas públicas mais próximas. Para começar a usar, basta instalar o aplicativo Sem Carro e fazer um cadastro gratuito. Bom dia para você que assiste ao Visual. Começou a contagem regressiva para a Olimpíada do Rio de Janeiro e nesta terça-feira está prevista a chegada da chama olímpica ao Brasil. Por aqui, o revezamento começa por Brasília e vai passar por mais de 300 cidades do país. Desde que foi acesa, a tocha já foi levada por atletas como o brasileiro Giovanni Gávio, mas também por pessoas desconhecidas com histórias de vida inspiradoras. É o caso do refugiado Ibrahim Al-Hussein, com uma trajetória de vida emocionante, que você assiste agora. Apaixonado por esporte, Ibrahim Al-Hussein aprendeu a nadar aos 5 anos com o pai, que era treinador. Em 2012, perdeu parte da perna direita em um bombardeio. Só 2 anos depois, conseguiu deixar a Síria e pedir asilo na Grécia. Aos 27 anos, Al-Hussein foi escolhido para representar os milhares de refugiados que vivem em território grego. Ele carregou a tocha olímpica pelo campo de Elaionas, em Atenas, que abriga cerca de 1.500 refugiados. Vejo no ser no Rio.
Olá, sou a Laila, sou surda e estou aqui para dar dicas do relacionamento com as pessoas com deficiência. Ao meu lado está o Papiano, o intérprete de Libras, que é língua de surdo. Quando você encontrar com uma pessoa surda, procure perceber se ela fala ou se usa a língua de sinais, a Libras. Fale devagar, mexa bem a boca e olhe para a pessoa surda. Você não precisa gritar, se você não entender, tente escrever no papel. Respeite a pessoa do jeito que ela é. Ajude a construir um país mais humano. A luz é o elemento primordial do teatro de sombras. A técnica oriental é milenar e vem sendo cada vez mais utilizada. Encantando as plateias do Brasil afora. A arte originária da China pôde ser vista recentemente em um dos mais tradicionais espetáculos encenados em São Luís, a Via Sacra. O teatro de sombra tem uma linguagem que se integra ao campo da animação. Suas técnicas são muito simples. Nesta oficina, promovida pelo curso de arte de teatro de animação da Universidade Federal do Maranhão, alunos aprendem os fundamentos dessa arte. Pode fazer da maneira mais simples, que é sem nenhum equipamento, que é uma vela, um lençol, uma toalha de mesa. Desde os tempos imemoriais, a sombra inquieta o homem. Através do seu duplo, a fantasia não tem limites. Podemos crescer, encolher, voar, se metamorfosear. Tudo o que precisamos é de luz e imaginação. Uma tela branca, um foco de luz, silhuetas recortadas em papelão e uma boa história é tudo o que se precisa no teatro de sombras de cartão e sombra javanesa. Sua bruxa malvada, o que é que você faz? São figuras que são manipuladas, são sombras tipo bonecos e com varinhas. E dessa maneira que a gente atribui essa técnica de técnica javanesa. Aqui tem um público muito de arte educadores e artistas e trabalhamos muito na produção de espetáculos, podemos usar em cenas de espetáculo, contações de história, em sala de aula principalmente. Já no teatro de sombras humanas é o próprio corpo projetado que remete o espectador ao mundo mágico das histórias. O pré-requisito é o trabalho corporal mesmo, né? A corporidade dessa sombra, dessa silhueta. As seleções brasileiras vão ter trabalho no basquete em cadeira de rodas. E, por falar na modalidade, a gente mostra agora o campeão brasileiro Antônio de Souza participando de uma iniciativa que procura levar para o ambiente acadêmico vivências de atletas paralímpicos. Dá uma olhada. Acertar a cesta parece ser uma tarefa fácil para quem está do lado de fora, acompanhando a partida. Mas quando se entra na quadra e encara o desafio sem utilizar o movimento das pernas, a opinião é outra. Que o diga Luiz Gonzaga. Ele está no primeiro semestre de Educação Física e pela primeira vez se aventurou a jogar basquete em uma cadeira de rodas. Foi bastante difícil. Até acertar teve que uma boa experiência grande, né, para poder acertar. A gente tem que procurar mais política pública sobre a situação de acessibilidade para o cadeirante. A gente vê que não tem acesso em nenhum canto, você procurar acessibilidade para o cadeirante, é difícil. É isso mesmo, Luiz. A ideia da vivência é proporcionar aos alunos um novo olhar sobre as práticas esportivas e fazer com que eles se sensibilizem quanto às dificuldades e processos de adaptação estando em uma cadeira de rodas e tendo apenas as mãos para se locomover. Eu acredito que o maior foco é a sensibilização, né? A gente vive num mundo tão corrido e não olha para o outro, né? Não olha o ser humano que está ali sentado naquela cadeira, ou deficiente visual,
seja qual for a limitação que esse ser humano tenha. O objetivo é sensibilizar a todos. Antônio de Souza é campeão brasileiro e cearense de basquete em cadeira de rodas e foi convidado para participar desta ação. O meio da gente divulgar o esporte que a gente pratica e para que eles também conheçam as atividades esportivas que pessoas com deficiência praticam no dia a dia. Atividades neste formato acontecerão durante todo o ano em outras faculdades da capital e alguns municípios do interior. Henrique Gurgel, presidente da Associação Cearense do Esporte Adaptado, fala dos incentivos existentes hoje no estado. Há 2 anos atrás, o governo inaugurou um centro profissionalizante, que ele é bastante interessante, porque realmente ele aborda, digamos assim, várias modalidades, lógico que, porém, precisa de mais, né? A gente tem a realidade no interior do estado, Sobral, Juazeiro, região do Aracati, que a gente precisa ter mais centros como esse. E o visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente, hein? E pode mandar sugestões. Anote aí, 021 974 522 300. Bom dia para você. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você.